Fala, meu irmão, a graça e a paz, tudo bem? Venho te apresentar a doutrina de Balaão. Você já ouviu falar na doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão consiste em você ter recebido um dom, ter recebido um talento e você passar a cobrar por ele. É o que nós estamos vendo com essa jovem, a Marçal, Maria Marçal. Esse sistema babilônico, religioso, ganancioso, que foi instaurado dentro da igreja pela teologia da prosperidade. E pasme, sabe quem foi que criou a teologia da prosperidade e a teologia da libertação? A Rússia, em 1954, se eu não me engano. Não tenho certeza da data, mas foi a Rússia que criou, enviou para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a América do Sul, e hoje você está vendo irmãos e irmãs prostituindo os seus dons e os seus talentos, tanto para louvar a Deus através da música, e tanto para louvar e glorificar o nome de Deus, que é exaltado, puro e santo, através da palavra. Eles estão mergulhados literalmente dentro da doutrina de Balaão. Balaão foi um vidente do Antigo Testamento. Cresceu ali, próximo da terra onde Abraão habitava. Balaão não pertencia aos israelitas. Ele não tinha a cultura dos israelitas. Ele não habitava dentro do arraial dos israelitas. Mas ele se relacionava com Deus. Balaão é aquele profeta que a mula falou com ele, lembra? É aquele profeta, aquele vidente que foi chamado, foi contratado por Balaque para amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E Deus disse para ele: você não vai amaldiçoar um povo que eu abençoei, que eu santifiquei para o meu prazer, para o meu bel prazer, que eles vão executar na terra um projeto que eu tenho no meu coração. Você não vai amaldiçoar esse povo. Ele momentaneamente obedeceu, mas depois desobedeceu, não conseguiu amaldiçoar, mas ele constituiu uma estratégia para tentar destruir o arraial dos israelitas, introduzindo prostitutas, mulheres de culturas diferentes das dos israelitas. Essas mulheres adentraram o arraial e os homens carnalmente se envolveram com elas. Deus agiu rapidamente. Os homens que se envolveram com elas e se prostituíram, Deus aniquilou do arraial. E Balaão também foi aniquilado devido à sua desobediência, devido por estar ganhando muito dinheiro usando o nome de Deus, usando a cultura de Deus para enriquecer. O que você está vendo hoje dentro das igrejas? Essa menina, Maria Marçal, se os pais não tomarem uma atitude agora, ela vai se familiarizar, ela vai se habituar a sair de casa, pegar o seu carro. Hoje ela não dirige, hoje ela não tem carro, mas os pais devem ter. Ela vai se habituar a essa mordomia, a esse conforto, de não ter que trabalhar, de não ter que suar, de não ter que lutar, de não ter que perseverar, de não ter determinação para ter dignidade no mundo dos homens. Ou seja, por causa do seu dom, por causa do seu talento, por causa da sua bela voz, que é uma menina, mas tem uma bela voz, e você vê claramente nela o talento que Deus deu para abençoar a igreja, para abençoar o arraial de Deus, não para cobrar. Mateus capítulo 10, versículo 8. De graça recebeste, de graça você vai dar. Não é o que nós estamos vendo.
Se os pais não corrigirem isso agora e abandonarem a doutrina de Balaão, que é a doutrina dos gananciosos, que é a doutrina dos pastores que cobram para pregar. Tem um montão de pastores aí, ó. Um montão de pastores com mais de 1 milhão no YouTube cobrando para pregar. E é 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil o cara pregar durante 1 hora. Para você pagar. Quem tá pagando aquilo lá? Quem tá pagando lá é o teu dízimo. É a tua oferta. É a tua oferta alçada. A tua obrigação... eu vou parar de dizimar. Não faça isso. Não faça isso. Porque quando você dizima a igreja, você dizima a Deus. Você está separando os 10% que não te pertencem e está entregando a Deus. Aquilo que o administrador está fazendo com aquele dinheiro não é da sua conta. Ele vai prestar conta por aquilo ali. Ele vai prestar conta por causa da administração errada que ele está fazendo com aquele dinheiro. Aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro não pertence a ele. Aquele dinheiro pertence a Deus, aos tesouros de Deus. No Antigo Testamento, Arão arrecadava os dízimos, as ofertas alçadas. Ele pagava os sacerdotes, pagava os trabalhadores que estavam trabalhando dentro do templo de Deus. O que sobrava era dele. Determinação, estatuto, mandamento de Deus. Antigo Testamento. No Novo Testamento isso foi alterado pelo Senhor Jesus. No Novo Testamento isso foi alterado pelo Senhor Jesus. O pastor, ele vai arrecadar os dízimos, as ofertas alçadas dos fiéis que estão ali dando os 10% a Deus. Tá dando, devolvendo ali os 10% a Deus. Aquele montante, aquele dinheiro não é do pastor. O pastor vai separar ali, ele vai reunir o núcleo duro da igreja, que é o ministério. O ministério vai determinar o salário do pastor, que eu concordo. Se é um pastor com uma ética elevada, uma moral elevada, um caráter elevado, e você vê claramente que ele tem a cultura de Deus, e muitas das vezes você não consegue compreender a palavra desse homem. É um homem de uma sabedoria elevada, de um conhecimento bíblico elevado, um homem verdadeiramente mergulhado na cultura de Deus. Ele te serve com a ética de Deus, ele te serve com a moral de Deus, ele te serve com o caráter de Deus. Paga o salário dele. Paga o salário dele. Para que ele tenha tempo para trazer uma palavra com alimento para a igreja, para alimentar as ovelhas. Agora, é um mentiroso? É um analfabeto quanto mais? É um preguiçoso? Não conhece o Antigo Testamento e não conhece o Novo Testamento? Não tem salário. Ele vai servir a igreja com o quê? Ele vai servir a igreja com o quê? Com um curso de teologia? Ele vai servir a igreja com a aparência dele? Ele vai servir a igreja com um belo terno de 20 mil? Ele vai servir a igreja se vestindo como o ímpio se veste? Isso não serve para a igreja. O que serve para a igreja é a palavra de Deus, é a santidade do pastor, é a sabedoria do pastor, é o conhecimento do pastor. É isso que serve para a igreja. É por esses meios que ele vai receber o salário dele. Ok? Então, se essa menina não for corrigida agora pelos seus pais, se os seus pais não abandonarem a doutrina de Balaão, isso será uma cilada mortal para essa irmã, para essa garota, para essa jovem. Vai acontecer com essa irmã a mesma coisa que aconteceu com o JA. Tá aí, ó, o JA. Não vigiou, aí, ó, o que aconteceu com ele. Foi vencido. Foi vencido, aí, ó, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com esse irmão. Por quê? Lá atrás não teve ninguém para ensinar, para mostrar o caminho.
O caminho não é a ganância, não é você vender o seu dom, não é você vender o seu talento. O seu dom e o seu talento é para glorificar e exaltar o nome de Deus e abençoar a congregação de Deus. Esse irmão, J.A., ele caiu numa cilada como essa menina caiu. J.A. vinha de uma família muito, muito pobre. Vinha de uma cidade muito pobre. Todo mundo que é pobre, ele deseja ascender socialmente falando. Isso é pecado? Não, não é pecado. Agora, que você ascenda socialmente na sociedade de forma correta, obedecendo os mandamentos, os preceitos e os estatutos do Senhor. O dom que você recebeu, o talento que você recebeu, você não pode cobrar por eles. Porque te vai ser cilada mortal. Te vai ser cilada mortal. Tem um monte de pastores, cantoras, que são cantoras, são celebridades. Dentro da igreja não existe celebridade. Dentro do povo de Deus não existe celebridade. Dentro do povo de Deus existe um povo tentando se libertar da cultura do anticristo, tentando se libertar dos pecados que cometem todo santo dia, tentando verdadeiramente conhecer a Deus, tentando obedecer à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente pregue a palavra de Deus para que tire esses homens das mãos de Satanás. Para que esses homens e essas mulheres venham conhecer a cultura de Deus, venham ter o desejo de conhecer a Deus através dos nossos atos e das nossas ações. Nós não temos que cobrar para pregar ou cobrar para cantar. Temos que abençoar a igreja. Agora, se a igreja deseja te abençoar, aí é outros 500. Fui trazer uma palavra, o irmão ouviu a voz de Deus, ou gostou tanto da palavra, gostou tanto dos ensinos e me abençoou. Beleza. Agora, você separar 15 mil, 6 mil, 30 mil para dar um pregador que vai pregar durante 1 hora, esses 30 mil tu pode abençoar os irmãos da igreja que estão precisando. Eu tenho certeza que os irmãos da igreja estão abençoando, e esses 30 mil que você pagou a esse mercenário, que é mercenário, a esse prostituto que está usando o nome de Deus para enriquecer, esses 30 mil, esses 6 mil, esses 15 mil, esses 80 mil, você poderia pegar esse dinheiro e distribuir para a igreja que está precisando. Por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Por que está pegando o dinheiro do Senhor, que é o dinheiro dele? Lembra o que aconteceu com Acã. Lembra o que aconteceu com Acã. Acã foi destruído por causa da ganância. Acã teve um fim terrível por causa da ganância. Por causa da ganância de Acã, houve maldição sobre ele, sobre a família dele e sobre a congregação de Israel. Por que Josué perdeu ali momentaneamente aquela batalha? Porque Acã trouxe o pecado para dentro do arraial. O que nós estamos vendo hoje dentro da casa de Deus? A cultura, a doutrina de Balaão permeada de forma hegemônica dentro do arraial de Deus, porque os próprios irmãos, os próprios pastores, os próprios administradores das igrejas de Deus instituíram isso dentro da igreja. Estão pagando 30 mil, 40 mil, 60 mil para uma pessoa cantar 2 horas. Que conversa é essa? Que conversa fiada é essa? Ou seja, essas pessoas estão prostituindo os seus dons e os seus talentos. Vão pagar um preço muito alto. Serão cobrados e serão cobrados de forma terrível por Deus. Porque isso traz maldição para a igreja e para a vida das pessoas. Vou repetir, Mateus capítulo 8, versículo 6b. De graça recebeste, de graça você vai dar. Se essa menina não for corrigida, isso vai virar uma cultura para ela. Se essa menina não for corrigida agora, isso vai virar uma cultura para ela.
isso vai ser uma maldição para a vida dela. Vai se perder, como o JA se perdeu. Não é isso que nós desejamos, nós não queremos isso. Mas está diante de nós o caminho, porque nós estamos vendo que outros trilharam esse caminho e se perderam literalmente. Se perderam por quê? Porque passaram a prostituir o dom, o talento que Deus deu de graça. Então que essa palavra possa fazer você meditar e compartilhe essa palavra. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou do conteúdo, eu acabei de criar esse canal. O canal é zero, eu acabei de criar o canal. E eu pretendo postar vídeo aqui todo santo dia falando do reino de Deus. Nos veremos no próximo vídeo. Abraço e tchau.